subsuperfície. Nesse caso, ele funciona muito bem na parte ambiental, a detecção de materiais condutivos, que podem ser resíduos, eu já disse, tambores enterrados, tanques enterrados, né? Então, o que acontece? Quanto maior a condutividade elétrica, no caso de investigações ambientais, elas podem indicar a presença desse tipo de contaminante no solo. Então, a gente vai falar primeiramente do equipamento EM31, um equipamento canadense da empresa Geonix, tá? Então, como que ele é estruturado? É esse equipamento com essa haste branca. Numa ponta, nós temos um enrolamento de fios, que é a bobina transmissora do equipamento. Na outra extremidade, a gente tem outro enrolamento de fios, que é a bobina receptora. O equipamento, ele emite um campo eletromagnético primário naquela extremidade. Esse campo, se tiver algum corpo condutivo em subsuperfície, o corpo em subsuperfície gera um campo secundário eletromagnético que vai ser captado na bobina receptora. A relação entre campo primário e campo captado secundário te dá a condutividade elétrica do meio. Existe uma fórmula de correção que leva em consideração as distâncias entre a bobina transmissora e receptora, mas quando você vai fazer a leitura no equipamento, ele já te dá o valor de condutividade direta. Você não precisa fazer nada, apenas anotar o equipamento. Ele também tem um registrador que automaticamente você vai fazer na medida, mas preferencialmente a gente anota o valor que vai sendo captado no visor analógico que ele tem. Existem equipamentos mais modernos, que o visor é digital, as medidas de condutividade é muito mais fácil. Nesse a gente tem que fazer as leituras no visor analógico. Esse equipamento ele tem dois modos de medida, né? Daí nosso técnico vai demonstrar para vocês. Nessa posição, as bobinas elas estão com o eixo na vertical. Então ele mede a profundidade de 6 metros. Não é exatamente a 6 metros de profundidade, mas é um pacote, uma integração. Essa condutividade que aparece, que é medida no aparelho, é uma integração de dados até 6 metros de profundidade nessa posição. Eixo, campo eletromagnético na vertical. 6 metros. Quando você rotaciona, o eixo ele vai estar paralelo com o terreno. Então, uma segunda medida a 3 metros de profundidade. Então, esse equipamento ele mede 3 metros de profundidade, e girando, que é a posição normal, o eixo na vertical, ele mede 6 metros de profundidade. E o que é importante? Você fala assim, mas eu tenho uma medida a 6 metros, por que eu vou fazer a 3? Porque se o seu contaminante ou seu tambor metálico estiver bem próximo da superfície, mais raso, a medida de 3 metros, que é a medida mais rasa, rotacionada, ela pode ser mais sensível do que a de 6, porque é uma integração de dados. Então, você faz uma integração de 0 a 3, ela é mais sensível ao que é mais raso. Uma integração de 0 a 6 é uma média até 6 metros de profundidade. Então, por isso que a gente faz, geralmente, os levantamentos das duas medições, 3 metros de profundidade e 6. E como é o levantamento? Ao longo de uma linha de campo, a gente vai se movimentando através de estações equispaçadas, né? Um intervalo de distância regular. Ou se você quer fazer uma detecção expedita de uma vala de resíduos rápida, tambor enterrado, você pode ir no modo contínuo. Você deixa ele ligado e vai percorrendo uma área para ver se você consegue encontrar alguma anomalia que pode representar o teu tambor enterrado, por exemplo. Então, daí vai andando, vai deslocando com o aparelho. Se fosse ao longo de um perfil, ele ia fazer
precisa contato com o solo. Esse equipamento eletromagnético ele não precisa de contato. O único problema é que os equipamentos eletromagnéticos como esse, eles sofrem interferência de redes elétricas, de cabos elétricos, alguns aparelhos ou interferências de instalações elétricas por causa do campo secundário externo, escuro. Mas é um equipamento muito bom para mapeamento de pluma, por exemplo, mapeamento de valas com resíduos, né? Mas uma particularidade dele, ele tem um ajuste que você faz a medida em quadratura e fase. A quadratura, ela mede a resistividade normal, a resistividade do solo, que é o que a gente utiliza para as medições normalmente de contaminação do solo. Na medida em fase, né? Na medida em fase, que é essa aqui, ela funciona mais como um detector de metal. Então ele se transforma em algo parecido a um magnetômetro. Então, ao invés de você ter um magnetômetro também para fazer medidas de objetos metálicos enterrados, você pode ter uma sensibilidade maior no próprio eletromagnético indutivo, que já te dá uma medida mais sensível para objetos metálicos. Só que ele perde um pouco se for uma condutividade. Para a condutividade do solo, a gente usa a medida em quadratura, tá? Que é o upper do equipamento. Bom, eu vou falar agora, continuar falando sobre o método eletromagnético indutivo, apresentando para vocês o equipamento EM34. Ele é um equipamento canadense, a marca dele é Geonix do Canadá. Ele é da mesma empresa que elaborou o EM31, que eu já mostrei, que é o equipamento para medir a condutividade elétrica mais rasa, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos uma bobina transmissora, que dentro dela existe um enrolamento de fio. Essa bobina, ela manda um campo eletromagnético primário para o terreno. Caso haja um contaminante, algum corpo condutivo embaixo do posicionamento da bobina transmissora, da mesma forma que o EM31 é no ponto de transmissão, a medida, caso tenha algum material, pode ser um contaminante, um fraturamento, alguma coisa que seja condutiva, vai gerar em subsuperfície, em profundidade, um campo secundário. Este campo secundário, por sua vez, ele vai ser captado na bobina receptora. Essa bobina receptora vai registrar o dado, vai armazenar o dado, caso você tenha um registrador, ou você faz a leitura no display do equipamento. Então, você vai fazendo a leitura no display analógico do equipamento e anotando, registrando o valor de condutividade elétrica. Então, qual é a configuração do equipamento? Você só configura a distância entre bobina transmissora e receptora, faz os ajustes, qual é o cabo que você está usando de separação. Esse equipamento ele tem 3 cabos de separação, de 10 metros, de 20 metros e de 40 metros. Esses 3 cabos, do menor para o maior, eles fazem uma investigação em profundidades sempre maiores. Então o cabo de 10 metros, teoricamente, investiga a profundidade de 7,5 e 15 metros. O cabo de 20, ele faz a investigação de 15 e 30 metros. E o cabo de 40, ele faz investigação de 30 e 60 metros de profundidade, que é o espaçamento que vão ficar as bobinas transmissoras e receptoras. Então a gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui. Então na distância de 10 metros, essa distância de 10 metros, nós teríamos 2 profundidades de investigação na separação entre as bobinas. A primeira, vocês podem ver que as bobinas estão de pé, mas o eixo indutivo delas
passa por dentro da bobina. Então o eixo está horizontal. Quando o eixo está horizontal, é a profundidade mais rasa. Nesse caso, nesse dispositivo, nessa configuração, a gente está fazendo uma medida de 7,5 metros de profundidade, com o eixo horizontal. E as bobinas têm que estar pelo mesmo lado. Existe uma notação para que as bobinas sempre fiquem do mesmo lado. Então, nesse ponto, bobina de pé, eixo horizontal, 7,5 de profundidade. Aí eu quero fazer uma segunda medida. Agora, no meio das minhas bobinas, o eixo indutivo é vertical, está sendo medido 15 metros de profundidade. Então são as duas formas de fazer a medida em profundidades diferentes. Ou você afasta o transmissor com outra distância, com os cabos que eu já citei, de 20 e 40 metros, para você pegar profundidades maiores, ou o posicionamento das bobinas. Bobina de pé, eixo horizontal, uma profundidade. Bobina deitada, eixo vertical, o dobro da profundidade. Então, nessa configuração, é 15 metros de profundidade de investigação. Se você quer fazer um perfil, você pega todo esse sistema, em estações de medidas, você vai andando e vai fazendo levantamento ao longo do seu perfil, para ver quais são as variações de condutividade do meio, que pode ser o limite de um aterro sanitário, um aterro industrial, pode ser uma cava, pode ser uma pluma de contaminação. Você vai fazendo as leituras e quanto maior a condutividade elétrica, pode ser indicativo de plumas inorgânicas, resíduos enterrados, resíduos sanitários, valas, objetos metálicos. Então você vai ao longo fazendo as medidas, andando com todo esse sistema em conjunto.